Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. O nosso bate-papo de final de dia, a gente pega aí o fechamento do pregão. Agora a bolsa, o Ibovespa está fechando, teoricamente é 17 horas, mas tem um leilão, fecha um pouco depois, 17h10, 17h15, que é quando sai o ajuste do índice futuro também. Então a gente vai procurar fazer o programa um pouquinho mais cedo, já para pegar o fechamento e pegar os mercados futuros quentes ainda ali negociando. Pessoal, eu convido a todos que tenham interesse em participar da imersão técnica Top Traders. É o treinamento que nós fazemos aí 1, 2, às vezes 3 vezes por ano, né? Sempre online, não é presencial. É ao vivo pela internet, você tem a gravação por um ano para estudar. Na descrição do vídeo, ou seja, você clica aqui, por exemplo, para ver o radar de ontem ou vai clicar para ver o radar de hoje. A descrição que eu falo é logo abaixo do título aqui. Então você clica aqui nesse link, vai ter acesso aqui à página da imersão. Tem todas as explicações ali, ok? Inclusive tem um vídeo também, se você for correndo a página aqui, existe um vídeo onde eu narro aqui os detalhes mais pertinentes sobre a imersão. E tem as dúvidas mais frequentes também. Você clica na dúvida, aparece aqui a resposta para você. E você tem como fazer a sua reserva para a imersão 17 e 18 de abril. Coloca seu e-mail, me avise e você entra automaticamente na nossa lista. Se você preferir fazer a reserva por e-mail ou você tiver alguma dúvida ainda, é só mandar sua mensagem para suporte@toptradersnoplural.com.br. Por fim, caso você entre no nosso canal do YouTube, você consegue ver aqui no cabeçalho do canal, o vídeo também da imersão, aquele mesmo da página. Então você aproveita, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, ok? Então é isso aí. Vamos aos estudos, né? Começando, como de praxe, pelas criptomoedas, ok? Então, pessoal, as criptomoedas elas estão em baixa hoje. As altcoins menos líquidas estão caindo mais, ó, o caso Stellar, Neo, Cardano, Litecoin. Litecoin está caindo igual as que a gente estuda aqui. E as que a gente vai estudar, Ripple, Bitcoin Cash, pouco mais de 3%, 2% Ethereum, o Bitcoin 0,63%. Então, vamos estudar aqui o gráfico para a gente ver o que aconteceu aí durante o pregão, ok? Então o Bitcoin ele fez exatamente o movimento que nós projetamos desde aqui do topo duplo, né? Ele buscou essa região de 7.700, 7.800 dólares, que foi topo no mês de novembro, e depois, pela inversão de polaridade da análise técnica, foi fundo no mês de novembro. Então, onde que ele foi hoje? 7.783. Foi no alvo. O que significa isso? É momento de comprar? Por enquanto, pelo menos, não, na minha ótica. Mas, por exemplo, se você tivesse uma posição vendida, deveria ter sido zerada, uma operação short onde o investidor ganha na venda. Mas é o momento, de repente, de observar. Antes desse patamar, eu nem pensava em compras. Aqui, a gente começa a observar. Uma vez que vem em queda, o que acontece aqui? É uma possibilidade, sim, fazer um fundo aqui subir, talvez até 11 mil dólares, onde tem essa linha de tendência de baixo. Só que o topo duplo, cujo eixo é 9.500 dólares, o alvo final é 6.048 dólares. Então a perda da mínima de hoje projetaria esse patamar. Vamos ficar de olho nos próximos dias, ok? O Ethereum, pessoal, a mesma coisa, movimento manjado desde os 890 dólares, aqui 900 dólares. Qual que era o alvo de curto prazo? 575 dólares. O que ele fez hoje? 579. A mesma leitura do Bitcoin. Ele vem de uma maré baixista. Tem um sinal. Deixa eu só ver o Ethereum aqui, 605. 605. É que eles pegam fechamentos diferentes aqui como base. Ok? E ele pode fazer um movimento até essa linha, como pode tocar aqui essa LTA.
Uh, Era muito fácil falar em queda de 900 a 575. Nós avisamos sobre o momento. Agora, o que vai acontecer agora já é mais complicado. Você está numa região de suporte, tem um possível alvo ainda para a continuidade da queda, mas você tem um candle ali que sinaliza um determinado equilíbrio. Então, a leitura fácil, ela já foi. Agora a gente entra naquela zona mais complexa, mas que logo vai dar um sinal mais simples também. E no caso do Ripple, né? Ele tinha um alvo em 66 centavos de dólar. Ontem mesmo chegou a bater. E hoje foi um pouquinho abaixo, foi a 64 centavos de dólar. Normal. Era essa região que nós projetamos, né? E aí aquela velha história. Pode fazer um fundo e repicar. Se perder a mínima, tem mais um amplo espaço para cair, porque frustra os compradores de curto prazo. O Bitcoin Cash, na verdade aqui, pessoal, olhando, é que eles pegam fechamentos diferentes. Você vê que numericamente o valor está igual a 927. Aqui está dando queda, no cartezinho está dando alta. Mas depende da base de fechamento, o momento que ele pega, uma vez que esse mercado funciona 24 horas, ok? A gente tem que ficar atentos, na verdade, ao preço, tá? Que está batendo normalmente. Então, por exemplo, se a gente pegar o fechamento baseado no cartezinho, estaria em alta aqui. Que é diferente do CoinMarketCap. Então, no caso do Bitcoin Cash, ele tinha uma região aqui como alvo, que era 864. Ele chegou a bater 877, quase bateu no alvo, e aquela história, se continuar em queda as criptos como um todo, ele pode vir a 764, que é esse fundo de fevereiro. Então, a tendência ainda é de baixa, tem um pequeno sinal de equilíbrio. Amanhã, que é sexta-feira, a gente vai ver se esse sinal é sustentável ou não. Então, o momento de compra ainda não ocorreu, mas conforme cai, vai ficando mais descontado para quem pretende comprar, né? E aí as coisas vão ficando bastante interessantes. E na imersão que a gente vai fazer 17 e 18 de abril, não é que vai ser um tema principal tal, mas vamos falar de criptomoedas. Eu vou mostrar sites, intraday, se tiver oportunidade, eu vou entrar nas operações e aí o investidor pode entrar também, porque qual que é a ideia da imersão? A imersão você tem um preparatório antes, um material que a gente envia, tem a imersão ao vivo, logo no dia da imersão, nos 2 dias, à noite já tem um material para estudar para quem não conseguir acompanhar durante o dia, e depois você tem um ano esse material para consulta. Então, além de todo o aprendizado, você opera comigo. Ações, dólar, índice, criptomoedas também. Vai entrar como um bônus que eu estou garantindo, nem está na página. Então, muitas vezes, no primeiro dia do curso, você já paga a tua matrícula, a tua inscrição. O valor do curso, às vezes, você tira no primeiro dia, aí tem mais um dia, e você fica 2 semanas no grupo, fechado, né? E aí você tem o direito de permanecer no grupo mediante mensalidade. Ninguém entra no grupo sem fazer a imersão ou o nosso curso de prateleira preparatório. Então é uma oportunidade que você tem N vantagens aí. E a operação é interessante, mas o conhecimento permanece anos a fio. Porque a metodologia é atemporal, a gente trabalha com uma metodologia própria, de fácil assimilação e aplicação. Certo? Então tudo isso que eu falo aqui, que a gente acerta, a queda do índice, a queda do Bitcoin, a alta de determinada ação, a gente ensina ao aluno para que ele possa identificar e caminhar futuramente com as próprias pernas. Então, pessoal, eu não gosto que o aluno seja dependente, eu gosto de formar o investidor. Essa é a minha missão. Inclusive tem alunos brilhantes que operam em bancos, em assets, que são investidores pessoas físicas, e isso é um orgulho muito grande. O mercado europeu fechou majoritariamente em alta, vamos ver o índice DAX aqui. Hoje nós estamos na contramão, né, do mercado, principalmente na Europa, o balanço da Petrobras pesou muito, né, elas estão pressionando as mínimas ao longo do dia. Eu falei sobre isso no informe cenário, se você quiser assinar o cenário, ó, só entrar no nosso site aqui. Nome, e-mail, inscreva-se, já cai direto na base, a partir do dia seguinte você já recebe. Nós automatizamos esse processo. Antes demorava 1 semana, agora é a partir do dia seguinte. Pessoal, na Europa o que chama atenção aqui é algo bastante importante que eu observei mais cedo. O mercado fez um engolfo, né? Lembrando o índice DAX aqui sendo a bolsa que eu mais acompanho na Europa, por isso que eu sempre estudo. Esse índice DAX, que é de Frankfurt, na Alemanha, veio numa região de suporte muito importante, fez um engolfo,
né? E fez um repique tradicional, clássico, até a média de 21. Até aí tudo bem. Aí ele caiu e agora está no movimento ascendente, que diz o seguinte: se ele fraquejar, putz, o mercado realmente está com... tem os ursos no comando. Ele vai perder esse fundo aqui e voltar para esse fundo anterior. Agora, se ele romper a média e essa máxima aqui, ele faz um pivô de alta. Aí as coisas mudam. Então é algo que a gente tem que observar ali. Ok? Como que vai se comportar. Por enquanto é só repique, tá? Inclusive abaixo da média e tal, mas é algo para ficar atento. O índice Nasdaq, a bolsa de tecnologia, que é a bolsa mais forte dos Estados Unidos até o momento, ela tem um sinal de topo, né? Tinha ocorrido o rompimento da máxima histórica, o mercado formou um engolfo e já são 2 dias de queda após o engolfo. Então a tendência é a continuidade da queda para teste desse topo anterior, mas muito provavelmente da média de 21. Ok? Então o índice Nasdaq ele está fechando em queda aqui de 0,20, 7482. Nessa região, e a tendência é pela continuidade da queda. Então, vamos dar uma olhada aqui nas bolsas. Ó, 7481 acabou de... fechou 7481, 7482. O Dow Jones em alta, S&P em baixa. A leitura lá fora, no exterior, ela está um pouco mais complexa, sim. Aqui na tela, por exemplo, eu tenho o S&P, né? Fez um movimento também de rompimento da máxima anterior, não sustentou, só que nem chegou perto do topo histórico para ver como está descolado e está numa trajetória descendente, hoje caindo bem pouquinho, 0,08. Existe uma LTB para segurar os preços e logo abaixo uma LTA. Eu acho que esse ponto de clímax, o cruzamento das duas, vai definir o mercado. Como tem esse gap aqui, isso pode ajudar a atrair os preços um pouco para baixo, mas já tem a média de 21 também para segurar como suporte. Então é uma região de enrosco ali. Só que a prova dos 9, para mim, é esse rompimento falso aqui. Então eu acho que tende a pressionar para baixo e essas duas retas serem perdidas e entrar no território vendedor. Ok? E aí, falando do DJI, que é o nosso lindo, belo e claro Dow Jones, eu vou ajeitar essa reta aqui, eu vou apagar e vou traçar de novo, de uma forma que eu acho que faz mais sentido. Né? Então ele está exatamente na linha de tendência de alta. Teoricamente, isso daqui é um sinal de fundo, que seria um arami, a mulher grávida em japonês de fundo. Só que o movimento prévio ele é muito curto, então perde um pouco da força. Agora, se a LTA for perdida, entra num território vendedor, e aí teria como alvo para alguns dias a região de 24.218 pontos aqui. Com uma paradinha aqui em 24.535, que é esse fundo do dia 7. Ok? Então é isso. Falando, pessoal, por exemplo, algo que o pessoal gosta, que eu sempre comente aqui, participação, a gente vai falar do mercado doméstico agora, a participação dos investidores estrangeiros, né? Ontem, por exemplo, trabalharam vendidos, né? Foi de 51.552 o saldo negativo para 52.498. Então já anteciparam essa queda de hoje. E começando aqui a falar do mercado doméstico, falar do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, é aquela que a gente gosta de olhar quando é feriado, né? Porque espelho é quase um espelho ali do BOVA11, né? Então, nós traçamos aqui um triângulo, né? A base inferior do triângulo foi perdida, então o primeiro alvo imediato aqui é a mínima da base, que é 44,49. Foi exatamente a mínima de hoje, 44,45. E aquela história, esse é o ponto-chave. Acima dele pode ter um repique, né? Abaixo dele, pessoal, entra em território francamente negativo. A tendência maior é para baixo, porque a média de 21 está apontada para baixo e houve perda da linha inferior do triângulo acionando o padrão. Ok?
Aí eu vou falar do petróleo Brent também, que é importante, né, para a gente estudar. Ele impacta aí nos negócios. Uma alta de 0,25. Existe ali no petróleo Brent também um triângulo, né? E para o lado que romper, o mercado deve caminhar. Então o petróleo ele faz nesse momento um movimento de contração, ok? É um movimento que costuma anteceder um movimento mais direcional. Certo? Então falamos criptomoedas, os benchmarks internacionais, EWZ petróleo. Vamos para o Ibov agora, que fechou há alguns minutos atrás. O Ibov fez essa semana exatamente o que nós projetamos na sexta-feira passada. Uma queda sorrateira, sem chamar muito atenção. Até coloquei num dos títulos aí não sei de qual, se foi do cenário, na mira do trader, que os ursos estão ganhando terreno sorrateiramente sem chamar atenção. Então, o mercado, ao tocar essa linha superior desse canal de médio prazo, né, que guia os negócios desde maio, ele sentiu a pressão. Ele não se manteve acima do 86.930, que era um eixo de um fundo duplo, que projetava o topo histórico em 88.317. Ontem ele caiu mais um pouquinho, mínimo e máxima mais baixa, e hoje já acelerou um pouco mais, rumo a LTA. Ficou faltando o teste da LTA? Ficou. Isso indica que a gente tem mais uma probabilidade de ter mais um pregão de queda amanhã. Juntamente com a LTA, nós vamos ter aqui esse fundo em 84.400 e depois 83.900. Eu acho que esses pontos serão testados ou amanhã ou na segunda e eles definem o mercado. Então, este suporte é importante e a linha de tendência de alta é o ponto mais importante de todos, porque ela guia os negócios desde o fundo de dezembro. Aquela correção vista em fevereiro respeitou essa linha e subiu. Agora, dois fatores me chamam a atenção e favorecem a venda. O primeiro é o fechamento abaixo da média móvel de 21 períodos. E segundo, eu vou depois colocar aqui de uma forma mais discreta, mas eu só vou reforçar para que vocês possam visualizar melhor. No mercado futuro não dá para traçar com tanta perfeição, mas no Ibovespa nós temos uma cunha, que é quando duas retas elas se encontram em algum ponto aqui no infinito. Ou na verdade nem no infinito, um pouco mais acima se encontrariam, né? E a linha inferior da cunha foi perdida hoje, assim como a média. Então isso favorece, a cada dia a movimentação vai favorecendo um pouco mais os ursos, aí os vendedores. Só que tem um detalhe, pessoal, amanhã é sexta-feira, é o dia D do fechamento semanal, né, dos position traders, e se realmente fechar, tiver mais um pregão baixista amanhã, aí no semanal a gente vai ter uma configuração mais forte de queda e poderemos ter a continuidade do movimento, que na minha visão é o caminho mais provável, né? Porque talvez um teste aqui na região de 80 mil pontos. Por quê? Porque é onde está a média de 21. Todas as vezes que corrige vem na média, né? Então dessa vez é provável que ocorra da mesma forma, né? E aí vai ter chance excepcional no índice, nas ações, em vários ativos. Ok? Então é isso. Aí vou falar do BOVA11. Um movimento bastante técnico, né? No BOVA11 fica mais claro aqui o domínio vendedor, né? Ficou devendo o teste da LTA também dessa região de suporte em 81,57. Deve ocorrer nos próximos dias. E provavelmente também na região de R$ 81,00, aqui onde tem este fundo e este primeiro gap também. Então a tendência maior é pela continuidade da baixa. Falando do índice futuro, todo mundo sabe que eu tenho venda aí, né? Em aberto, essa semana está indo bem. A cunha ela não é tão perfeita se ela fosse traçada aqui como eu tracei no Ibovespa, mas dá para traçar também. Mas o importante é que fechou abaixo da média de 21. A mínima de hoje e a máxima bem mais baixas, inferiores à de ontem. E a LTA já foi testada no intraday, assim como esse fundo anterior, que é 84.990,
hoje chegou a bater 85,160. Quase testou esse fundo, mas a LTA já foi testada. Então a LTA e esses dois fundos são pontos chaves aí para o curto prazo. Ok? E esse especialmente, 84,555, ele também, ó, 84,650, foi esse fundo que levou a essa alta também na segunda metade de fevereiro. Então nós estamos aí perto de regiões extremamente importantes para ditar o rumo do mercado. Sendo claro e objetivo, se amanhã tiver baixa e fechar perto da mínima, pessoal, sela aí uma possibilidade muito grande da continuidade da queda. Mesmo se o mercado abrir caindo e deixar aquela sombra inferior ou for uma sessão altista, embaralha tudo de novo. Ok? E vendo o intraday aqui do índice, né, nós tínhamos um ombro cabeça-ombro que a gente tinha desenhado. Ele está se balizando pela neckline. Hoje perdeu a neckline, foi numa região de suporte, né, intradiária. E aí tocou a neckline, aquele movimento de pullback, né, perde e volta para testar. E a tendência é que faça topos e fundos descendentes, pelo menos até 84,555 no curto prazo. Então hoje um dia que os vendidos estão ganhando aí mais de 1.000 pontos, 1.100. Eu não sei como é que vai ser o ajuste, né? Mas estão ganhando 1.100, 1.200 pontos de ajuste, o que é muito, né, em se tratando. Então hoje é um dia, nós que estamos vendidos, vivemos aí um dia excepcional. Ok? E aí, agora eu vou falar dos destaques do dia, aí pedidos do YouTube e depois os ativos fixos. Como destaque do dia, claro que entraria a Petrobras, mas ela já está nos ativos fixos, né? Eu vou falar de Via Varejo, que está na contramão do mercado voando hoje, né? E eu vou falar de CSN, que foi pedida aí também. Vou falar de BR Foods, vou falar de 3 ações, como os destaques do dia. Então, falar primeiro aí de Via Varejo. Via Varejo, pessoal, é aquele caso das ações que vem em tendência de alta, né? Então ela sobe, ela se apega nessa linha de tendência de alta, enquanto ela respeitar a linha de tendência de alta, é compra. Simples assim. No dia que ela perder e fechar abaixo da linha, se eu tivesse a posição comprada, eu venderia e colocaria o lucro no bolso, ou pensaria numa posição short. Enquanto acima da linha, é a LTA que guia os preços, né? E ela tem respeitado também a média de 21, então é a tendência do papel. Ok? A BR FS3 é aquela história, né? Eu colocando um semanal aqui de BR Foods, o papel não, eu disse para vocês um tempo atrás que ela não me passa confiança, né? Ela veio nesse fundo aqui 25,70 e ela tem um fundo aqui na região de 23,69. Ela chegou a bater 23,65. Ela veio nesse fundo, esboçou uma reação, deixou até um martelo no semanal, mas não me convence, né? Ainda mais se o mercado entrar num momento de correção, né? Então é aquela história, a ação está muito longe da média, ela repica, ela nem consegue tocar a média nos repiques, ó, uma vez, duas, três, e aí ela cai, demonstrando fraqueza. Então, tendência à continuidade da baixa. Eu acho o seguinte, sendo bem franco com vocês e transparente e leal, eu acho que BR Foods vai ser uma ótima compra depois que o mercado como um todo corrigir e os investidores começarem a rastrear ações para entrar na ponta compradora. Aí eu acho que vai ser bacana, né? Eu acho que o mercado ele vai começar a procurar ação descontada e aí ela vai ser uma boa. Ok? E deixa eu ver um negócio aqui para passar para vocês. Eu sempre falo aqui do... Um minutinho aqui eu consigo chegar. Eu não vou procurar aqui pelo tema, porque às vezes embola o software, acaba sendo... Ontem foi dia 14, né? Deixa eu só ver aqui se eu tô ficando doido ou não. Não, não tô. Ontem foi dia 14 e nós tivemos o fluxo cambial, né? Então, e nós não estudamos isso no programa mais tarde. Em alguns segundos aqui eu chego nesses dados para vocês. Eu, sinceramente, pessoal, eu sou muito sincero aqui com vocês. Eu estava bolando uma estratégia
operacional aqui, eu olhei o fluxo cambial, mas eu não lembro dos valores. Claro que eu observei, eu acompanhei, mas eu não lembro em detalhes. Eu prefiro ver aqui para ser honesto e passar uma informação fidedigna. Então vamos lá, o fluxo cambial que é divulgado toda quarta-feira por volta do 12h30, como é que foi ontem? Ó? Fluxo total em março até o dia 9, lembrando que janeiro foi positivo em um pouco mais de 8 bi, fevereiro negativo em pouco mais de 4 bi. Então o fluxo cambial total em março é negativo ó, em 3,728 bilhões até o dia 9, ok? O fluxo financeiro em março até o dia 9 é negativo em 5,759 bilhões, que é o que interessa para nós, o fluxo financeiro. Então, assim, é muita grana saindo, né? O fluxo comercial é positivo em 2,031 bilhões. Ele é importante, sim, mas ele não é o nosso foco principal, é o financeiro. E o fluxo cambial total no ano até março é positivo em 2,881 bilhões. Quer dizer, essa perda que nós tivemos em fevereiro e março praticamente anulou as entradas. Ainda é positivo, né? Mas já foi muito mais, né? E o que é importante aqui que eu observo com mais ênfase da semana anterior? Ó. Então, o fluxo entre 5 e 9 de março, o total negativo em 3,163 bilhões. Agora, o fluxo financeiro, que é o mais importante para a gente, só na semana passada é negativo em 4,343 bilhões. Então, quer dizer, isso retroalimenta um mercado de baixa. Então, para quem pareceu difícil, daí é um assunto que eu abordo com detalhes na imersão, é um dos pontos altos aí, leitura de fluxo. Né? A posição de estrangeiro, o fluxo cambial, a gente aborda bastante e ensina o aluno a ler. Como a ler os fundamentos principais das ações e também o gráfico e as operações mais práticas. Então, CSN, né? Eu prometi observar também. Então é aquela história da taxação do aço, né, pessoal? Pegou CSN e Usiminas, principalmente, aí no coração dessas empresas. A Gerdau também está sentindo. E hoje, apesar do o minério ter subido um pouquinho na China, ele vem de um processo de baixa muito forte. Em algum momento o mercado precifica e os demais metais em Londres tiveram um viés mais vendedor. Então ela caiu, fez um repique, né? É repique depois de uma perna dessa e volta a cair. A tendência é a continuidade da queda, no mínimo para testar esse fundo aqui em 8,31. Eu acho que perde, né? Não seria para mim uma surpresa ver, por exemplo, o CSN a R$ 8,00 ou a 7,84, que é esse fundo, que é esse topo aqui, esse fundo de agosto. Então, ver essa ação a R$ 8,00, 7,50 não seria verdadeiramente uma surpresa para mim. Ok? Então, antes de falar dos pedidos do YouTube, eu vou colocar aqui. Vamos falar de Comgás, Forjas Taurus, Positivo, Sambi 11, que é Santander, e Amar 3, que é Marisa. Então vamos lá pela ordem, Comgás. O que me deixa muito animado nesse momento no mercado é a possibilidade, isso que a gente ensina na imersão. Por exemplo, o mercado a gente está sem carteira, só tem o JHSF. Então a gente faz caixa, faz dinheiro nos mercados futuros, agora no índice, possivelmente logo a seguir no dólar. E quando a gente tem chance de compra no mercado, você pega a ação descontada. Então o próprio mercado alimenta o teu caixa, porque você trabalha em mercado futuro com margem. E quando você faz a montagem da carteira de novo, você compra ação barata com caixa alto. Quer dizer, numericamente você forma uma carteira robusta. Então é muito legal. No caso de Comgás, pessoal, é uma ação que passa a maior parte do tempo de lado, tem uma volatilidade histórica, já foi mais baixa, mas ainda é baixa. E ela tocou aqui um objetivo, que era a região de 65 e sentiu, caiu e está fazendo um movimento lateral. É aquela história, é uma ação que pode sim se manter no radar, mas eu acho que dificilmente ela teria um movimento ascendente com o mercado em correção. E é uma ação que eu não trabalharia short também, pela qualidade e pelos seus fundamentos. Então é uma ação para observar e num possível movimento de aumento de volume, ou até rompimento dessa máxima aqui, ó, 61,57, ela pode dar uma compra mais curta.
ok? Até o topo anterior, e aí, quando chegar nessa região, tem que observar para ver como é que ela reage, ok? É uma ação que é uma das que estão no meu radar, inclusive. Forjas Taurus, FJTA4. Já foi uma ação muito movimentada nos fóruns, aquela história toda. Já operei muito papel. É aquela história, pessoal, é aquele papel que você tem que colocar pouco dinheiro, né? E se ela, por exemplo, faz um movimento desse de 1,70 até R$3, você vai lá e faz uma viagem. Mas ela não pode ser alvo, por exemplo, um componente do seu portfólio, na minha visão. Uma ação que movimenta R$38 mil num dia, ela faz esse movimento porque poucos players puxam e ela leva ela de 1,90 para 3. Da mesma forma, em 2 semanas ela devolve quase tudo. Então, é aquele tipo de ação que eu acho que você, de repente, pode manter em carteira, mas colocar pouquinho dinheiro para fazer uma viagem, comprar, sei lá, alguma coisa que você queira, mas pensando de uma forma meramente especulativa e sem colocar muito dinheiro. Essa é a minha opinião. Então, se você, por exemplo, monta uma carteira de 100 mil, você coloca 10 mil em cada ação, ou 11, 12 mil se forem 9 papéis, 13 mil aí, dividindo mais ou menos proporcional, numa dessa eu colocaria 2 mil. Por exemplo, eu colocaria, sei lá, 20% do que eu costumo alocar num papel, caso você ache interessante. Ok? É a minha visão. Ação com pouca liquidez. Eu, particularmente, nem opero, mas quem gosta de montar carteira de small cap, na minha opinião, é com pouca grana. Depende se você monta com duas, aí você dilui e diversifica um pouco. Positivo já não é um caso, é uma ação com boa liquidez, é uma eterna promessa na bolsa, só que pelo menos ela tem volume. Eternity, por exemplo, é uma eterna promessa, só que perdeu volume, o papel morreu. Uma compra boa, por exemplo, em positivo foi aqui, ó. A ação vem em queda, rompimento falso de um suporte anterior, poderia ter comprado aqui, ficou de lado, rompeu para entregar aqui em cima, aqui ou aqui, ó. Aqui seria o ponto mais técnico. Nesse momento ela tem um topo duplo, né? Hoje uma queda muito forte no ativo e a tendência é a continuidade da queda por 2 motivos. Primeiro, porque ela tem um volume acima da média, quer dizer, não venderam para brincar aqui, né? Ela já vinha de um topo duplo e assim, se ela perder o eixo desse topo duplo em 31 e 31, ela pode voltar até para os 3 aqui. E geralmente esse tipo de barra, que é a barra elefante, ela é dobrada, então seria o suficiente para perder esse fundo, ok? Então esse é o nosso estudo para positivo, a Isambi 11 e a Mar 3. A Isambi 11, ela é uma das ações de banco mais fortes, né? Como ela pagou dividendos, os pontos aqui ficam perdidos aqui no gráfico. Diferente, por exemplo, dos outros bancos que a gente estuda diariamente, ela não tem sinal de topo. Então, você fala, tá, legal, mas aí o que eu faço, né? Eu costumo me basear primeiro por topo anterior. Por exemplo, aqui, ó, 37,20, ele foi rompido, né? Tudo isso são técnicas nossas, pessoal, que a gente ensina aí no treinamento. Não são coisas tão óbvias. A análise técnica eu ensino também. Você tem um preparatório, a gente aborda, mas o ponto alto são as estratégias, né, que a gente aplica no dia a dia. Então, esse ponto 37,20, eu acho que ele deve ser observado. Aqui na Isambi 11, eu acho que a gente tem 2 retas auxiliares. Uma que seria de curto prazo. Se ela for perdida, eu, se tivesse o papel, acionaria stop. Isso que é stop inteligente, pessoal. Não é essa bobagem, o stop. Pô, o investidor que ele entra na operação mais preocupado com stop do que com lucro, ele não deve entrar, porque você não é obrigado a operar na renda variável, é uma opção sua, né? Isso é stop inteligente. Você está comprado, você tem uma linha que está guiando os preços. O mercado perdeu essa linha, aí você estopa. Porque o mercado está respeitando essa linha já faz tempo. Se ele perde essa linha, aconteceu alguma coisa diferente, aí você estopa. Isso é stop inteligente, não o stop por medo daquele investidor medroso, você entende? Esse tipo de stop faz sentido, né? E eu acho que é isso, essa seria a linha com balizamento, né? Se ele não conseguir se manter acima de 37,20, é um alerta, perdeu a linha, lucro no bolso. Ok? E a Mar 3, então essa história que eu não uso stop é uma grande lenda, eu uso, mas de forma inteligente.
Senão você vai ser estopado toda hora. Você stop e não opera mais, você vai entrar na operação, daí estopado de novo, aí você só gasta corretagem, taxa. Então, desgaste. A Amar 3, pessoal, é uma ação que eu confesso que está no meu radar. Ela tem um suporte muito forte nos R$7. Já foi respeitado, ó, como resistência, ó, várias vezes. Ó, foi respeitado como resistência aqui no mês de maio, no mês de agosto, depois como suporte em dezembro 2 vezes e aqui entre fevereiro e março. Ela rompeu essa LTB, mas ela não sustentou, diferente de Via Varejo, por exemplo. Então, quando a ação rompe e ela aborta, provavelmente ela vai vir no 7 de novo e ali no 7 ela decide. Se perder, alvo em 6,50 por aqui. Ok? Aí passa a ficar interessante. Então ela falseou esse rompimento aqui dessa LTB, então não é um sinal que agrada a ponta compradora. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui como é que... Eu não falei do dólar, né? Vou falar do dólar aqui. Então o dólar hoje é uma sessão de alta, né? Dentro dessa expectativa simétrica, né? Então ele está fazendo este movimento aqui, ó, dentro dessa simetria traçada, ok? Então o dólar está a 0,72 de alta, vamos ver como é que está o índice aqui. 1% de baixa, tocou na LTA, respeitou pelo menos aqui no intraday, né? Vamos ver amanhã. Tendência à continuidade da baixa. E vamos falar das ações fixas, né? Pessoal, Petrobras hoje não tem nada a ver com petróleo. Você fala, pô, professor, mas o petróleo está em alta e a Petrobras caindo, né? Pessoal, caindo com volume, né? 1,8 bi, um volume muito forte. E ela perdeu 21,85. Nós já havíamos alertado sobre esse topo duplo aqui. E ela veio no eixo do topo duplo, que é 21,32. Ela chegou a bater hoje 21,31. Abaixo de 21,31, ela teria como alvo algo entre R$ 20,51 e R$ 20,62, que são o fundo e o topo anteriores. Eu acho que ela vai perder aqui o 21,32. Eu acho que ela vem nessa região, inclusive, ela perde aqui essa linha de tendência e vem testar esse topo e esse fundo. E aí saberemos aí o rumo de Petrobras, uma vez que a gente lembra que ela saiu de R$ 15, né, recentemente em dezembro, e fez todo esse movimento. Vamos ver se ela vai ficar devendo aí uma correção ou se ela corrige, dando oportunidade de entrada para quem ficou de fora. Mas esse candle com volume, ele indica a continuidade da baixa. Ok? E aí falar de Vale 3, o pessoal fala que eu esqueço todo dia de Vale 3, esqueci uma vez, mas também não esqueço nunca mais. Nunca mais é muito forte, né? Vou procurar não esquecer. Esse padrão, pessoal, é um padrão de queda. A Vale veio numa LTB, era um alvo que nós tínhamos traçado desde aqui de cima, né? Desde a perda de 46,80. Na verdade, 46,80 nada. Paga dividendo, muda tudo, 46,35, mas aí tem que descontar dividendo, eu uso o gráfico ajustado. Era um ponto manjado aqui, né? Ela não conseguiu sustentar. Repique típico até a média de 21. Deixou uma estrela cadente com fechamento na mínima, sombra superior. Hoje um candle vermelho com queda. Qual que é a tendência? Que ela venha novamente até esse fundo em 40,51 e na própria LTB. Ok? Então a continuidade da queda é o caminho mais provável. Falando de Banco do Brasil, pessoal, o Banco do Brasil tem que ser sempre do contra, né, em tudo, né? Ele é a Petrobras dos bancos, né? E o que impactou na Petrobras, pessoal, foi o balanço, né? Um prejuízo muito forte. Eu falei sobre isso no cenário hoje de manhã. O Bradesco até fez um movimento certinho aqui, fez um rompimento falso, tal, veio na média de 21. Só caiu bem pouco, né? Eu acho que ele deve teste desse fundo aqui em 41,12 e da própria LTA. Hoje ele fez um movimento até a média de 21, respeitou, também nada... Pelo volume envolvido, principalmente ontem, caiu um pouco mais, acho que ele vai encostar aqui, beliscar essa linha de tendência, então acredito na quantidade da baixa. Falando sobre Tube, tá a mesma coisa, né? Os bancos hoje, ontem caíram forte, hoje já teve um equilíbrio, só que é aquela história, a barra de ontem nos bancos, ela foi abaixo dessa LTA que guia os preços desde dezembro, né?
O ombro, cabeça, ombro, lembrando que só aciona na perda de R$50,20. Então, teoricamente é até normal. Você tem um topo anterior, ó. Foi ponto de força aqui, 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 por várias vezes desde o início do ano. Então, eu tive uma barra forte, uma Urobuzu, eu dou uma pausa para depois ter a continuidade da queda. Então aí, tudo dentro do script. E para finalizar, Bradesco, que eu falo, é o ativo mais técnico dos bancos, né? Eu vou até apagar aqui essa LTB, que ele tocou na segunda-feira e foi o ponto que gerou a venda mais forte, né? Nós temos um ombro, cabeça, ombro, cuja neckline também é a LTA que guia os preços desde dezembro. Ele perdeu, repicou até a LTA, movimento de pullback, sentiu e hoje está fechando na mínima com sombra superior, indicando continuidade da baixa, pelo menos na minha visão, até 36,60 nessa região. Ok? Então, pessoal, esses foram os estudos de hoje. Quer assinar o cenário? Entra no site, nome e e-mail, nós automatizamos, a partir do dia seguinte você já recebe, ok? Tem aula online gratuita, vou deixar a descrição no vídeo também. Fala do nosso treinamento de análise técnica e fala um pouco do grupo no final. Vale a pena assistir. E a imersão, quiser entrar na pré-lista para ter preço de primeiro lote e garantia de matrícula, a demanda está muito alta. A maior demanda que nós tivemos na imersão foi na época que eu fiz com o Infomoney, logo após aquela primeira realização de lucros do trade da Gerdau. Estava 12-1, né? 12 alunos para uma vaga. Neste momento já está 9-1. Só que as matrículas vão ser abertas daqui umas 2 ou 3 semanas. Então, a gente deve chegar no dia do lançamento com uma procura de 20 alunos por vaga. Isso significa o quê? A pré-lista deve preencher mais de 90% das vagas disponíveis. E eu não coloco um aluno a mais no combinado, por quê? Porque eu gosto de dar atenção especial a cada aluno. Por quê? O pessoal se comunica comigo por e-mail. Além de receber por e-mail as operações que eu compartilho, tem um ambiente educacional, que é uma novidade também, que você, além do e-mail, consegue entrar para ver o que foi feito, né? Tem o chat durante a imersão, que a gente interage. Então, a procura é muito grande, é o primeiro curso do ano, é normal, né? A gente não fez curso em janeiro, fevereiro. Eu faço 1 ou 2 vezes por ano os cursos mesmo. E aí é isso aí. Será muito bem-vindo caso você tenha interesse. E às vezes, pessoal, um dia de operação paga o curso, você tem o outro, mas 2 semanas no grupo que vai ser bônus, Cartesian, tem preparatório antes, que é um e-book que a gente manda para o aluno chegar nivelado e o conhecimento fica para sempre. Ok? Então, forte abraço, pessoal. Saúde e paz a todos e até amanhã, se Deus quiser.